Olá, gente querida, tudo bem com você? Eu sou o Raimundo Alves e nós estamos iniciando o nosso podcast de hoje para falar de um assunto para lá de especial. Hoje nós falaremos sobre gratidão. E aí, meu amigo, minha amiga, como é esse tema para você? Hoje você é nosso convidado para passarmos juntos esses 30 minutos conversando com o Marcão, que está aqui comigo, falando sobre esse tema. Marcos, e aí? Gratidão, me diga, como é esse tema para você? Oi, você ligado a Conexões, né? O nosso podcast Conexões, Temas da Vida. E esse tema gratidão me parece que faz diferença na vida, na qualidade das nossas vidas. Antes, aquela saudação, né? Com o coração se pede, com o coração se bate, com o coração se procura, e é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração. Sempre, de bem com Deus, de bem com a vida. Dizem que a gratidão é a qualidade de quem é grato. É um reconhecimento de uma pessoa por outra pessoa, né? Por alguém que, de repente, lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. É um sentimento, né? O Aurélio diz que é um sentimento de reconhecimento, uma emoção, por saber que uma pessoa fez uma boa ação, ou seja, uma pessoa cooperou a nosso favor. Então, quando se fala em gratidão, vale a pena a gente pensar mesmo sobre isso, discutir como você, meu amigo, você, minha amiga, internauta, como que você lida. Você você se vê como uma pessoa grata? Ou como você percebe a gratidão na vida do outro, quando você, de repente, ajuda, colabora, faz um favor e você percebe que a pessoa, sabe, não rolou, né? Não houve aquele feedback, a pessoa simplesmente vida que segue no sentido normal, sem perceber a importância desse, desse relacionamento, né? De uma ação, dessa demonstração. Sabe, Raimundo, eu acho que é importante a gente perceber isso. O valor da gratidão na minha vida e na vida do outro, na vida da comunidade, na vida da sociedade. Sim, certamente. E veja, Marcos, que esse é um tema bastante assim interessante, e está sempre em voga, especialmente em tempos como o nosso. Está muito atual essa Sim, palavra, esse tema. E a gratidão, de alguma forma, ela contribui para a manutenção dos relacionamentos, porque verdade. é evidente que a gente não faz buscando reconhecimento. Todavia, quando há reciprocidade, quando há gratidão nesse relacionamento, a tendência é intimidade, conhecimento e ajuda mútua. Então, a gratidão tem, parece-me, servido ou funciona como esse sentimento que faz a manutenção ou que mantém esse relacionamento, de modo que alguém ingrato é como se ele secasse, né? Tem a ideia de um coração ingrato é um coração seco, não tão fofo assim, né? Então, essa é uma palavra que me faz pensar em manutenção de relacionamento. E aí, Marcos, talvez a gente pode pensar, mas é um relacionamento vertical quanto horizontal, não é? Verdade, verdade. E, de repente, a pessoa, quando ela descobre a importância de ser grato, porque eu acredito que muitas vezes nós agradecemos por mera educação. Não existe no nosso coração, né, do nosso lado, um reconhecimento, um valor. Né? Existe aquela gratidão ou aquela proforme, vamos dizer assim, a pessoa precisa Uhum, demonstrar para viver bem em sociedade e tal, mas a gratidão é muito mais do que isso. Ser grato é muito mais do que isso. E quando você falou em ingratidão, no contrário, já mexeu comigo, já criou-se uma nuvem, né? No sentido de ingrato, ser uma pessoa ingrata. Será que eu sou ingrato? Será que em determinados momentos nós não somos ingratos? Será que nós não somos ingratos como filhos, como pais, como profissionais?
ou seja, de reconhecer, de valorizar os colegas, o patrão, o contexto. E você falou bem isso, nós precisamos de interagir, de ter esse bom relacionamento. Porque, na verdade, eu acho que a gratidão passa também por essa questão de eu depender do outro. Ninguém, por melhor que seja, por mais recursos que tenha, consegue viver uma vida isolada, sem depender do outro, sem precisar do outro, do favor do outro. É impossível viver assim, né? E, de repente, nessa introdução, nesse bate-papo, nesse podcast, Conexões da Vida, eu gosto de dar nesse toque, Conexões da Vida, né? Eu gostei do Todavia, que você colocou também um pouquinho antes. Todavia, com macarronada, né? Aos domingos, é muito saboroso. Né? Todavia, entretanto, todavia. Eu acho que tem acontecimentos na nossa vida, Raimundo, que dá aquele clique. A gente, de repente, percebe, espera aí, eu estou muito desligado, eu estou muito ausente, eu sou muito sisudo, eu estou muito longe, eu não demonstro. Né? Talvez no meu interior demonstre, eu tenha um sentimento, uma emoção de gratidão, mas eu não consigo expressar isso, ou vivenciar, ou valorizar isso no meu dia a dia. E, de repente, o doutor Alberto Gugelmin, eu e você vimos esse vídeo dele que viralizou, ele é médico lá em Santa Catarina, ele é presidente da Federação das Unimedes, lá de Santa Catarina, num discurso muito voltado para a categoria das Unimedes, o contexto, ele começa a falar sobre gratidão. E ele trouxe, ele pede desculpas, inclusive, né? Ele pede e ele começa a falar um pouco sobre gratidão. Eu queria ver se você está no ponto aí, doutor Alberto Gugelmin, esse vídeo. Vamos rodar um pouquinho do trecho desse vídeo dele. O nosso abraço, o nosso carinho, né? Plena recuperação no tratamento do doutor Alberto, ele que está com câncer no pâncreas, não é fácil, e ele coloca a luta, a dificuldade que é isso. Você está no ponto aí? Está no Esse ponto, vamos vídeo, lá. vamos ouvir um pouquinho junto com o internauta, fica ligado, é um pouquinho só, depois Isso. a gente volta e vamos repercutir um pouquinho isso. Aceitar as pessoas do jeito que elas são. Vamos aceitar as pessoas do jeito que elas são, porque cada uma tem uma história, cada uma traz alegrias e dores no coração. E por fim, para encerrar, eu falo da responsabilidade com Deus. Imagine, né, um discurso de abertura de um evento como esse, e eu falo em responsabilidade com Deus. E divido isso em 3 coisas: gratidão, jornada, e num paradoxo que eu tenho dificuldade de entender, que é razão e fé. Gratidão. A vida é muito maluca. A gente chega à noite cansado, deita numa cama, bota um pijaminha e dorme. O despertador toca no outro dia, você levanta e sai correndo para as suas atividades. Você dormiu a noite toda. Vocês têm noção do que é isso? A gente não tem, porque a gente, na maioria das vezes, dorme a noite toda. Mas eu vou dizer para vocês, não consegui dormir, acordar de hora em hora, porque tem dor, porque aqueles 4, 5 analgésicos não deram conta, gemer, chorar. Cara, é pesado. E aí você pede, meu Deus, eu só queria ter uma... Vamos... E aí ele diz exatamente isso, né? Ele vai dizer, meu Deus, eu só queria ter uma noite bem dormida. É só isso. Ter uma noite bem dormida. Ou seja, ele diz, olha, os analgésicos não dão conta para que ele possa, no seu organismo, ter uma noite tranquila de sono. Ele diz algo que é tão simples, tão básico, que é dormir, ser grato por ter essa condição. E continuando, ele vai dizer, tem pessoas que não podem sequer tomar um banho, né, devido à bolsa de colostomia, e tem dificuldade de tomar um banho sequer. E ele está falando sobre essa questão de ser grato, de valorizar as pequenas coisas.
E aí, o Raimundo, fica uma pergunta. Será que nós buscamos tantas coisas, mas antes de alcançar essas coisas, nós esquecemos das pequenas coisas? Nós esquecemos de sermos gratos com as pequenas coisas, de valorizar a nossa saúde, de valorizar enquanto nós temos os nossos filhos, enquanto nós temos os nossos cônjuges, o nosso trabalho. A gente, de repente, quando se perde uma unha que dói, né? Enquanto não está doendo, sabe, desenvolver essa gratidão. Eu acho que passa por aí. E, de repente, o doutor Alberto Gugelmin, que está passando por essa situação difícil, que é o tratamento do câncer no pâncreas, ele traz esse tema, né, de gratidão a Deus e de responsabilidade como ser humano, como um indivíduo. Ele diz: eu sou médico, mas hoje eu percebo, eu entendo a importância de valorizar a vida, de sentir-se amado também. Sabe, são coisas que o Dr. Roberto nos faz pensar muito. Pois é, eu estava aqui pensando nessa sua fala às vezes a gente tem dificuldade de ser grato e talvez esperando que nosso coração desperte quando a gente conseguir aquilo que ainda não temos. Mas parece-me que não é bem por aí, não é? O nosso coração deve ser para depois ter, porque parece, Marcos, que é um engano muito assim grotesco, que hora ou outra a gente... Você falou é o quê? Ser grato pelo que temos para alcançarmos outras, né? Alcançarmos as nossas expectativas. Sim. Mas a gente... Bom, e aí, pelo menos, pensemos no Raimundo. Pelo menos o Raimundo, às vezes, tem essa tendência em achar que o coração vai despertar quando eu conseguir aquilo que eu projetei como algo maior, uma meta assim maior, em um longo prazo. E olha, eu talvez, Marcos, ousaria dizer para o nosso amigo, para a nossa amiga que nos assiste agora, que nos ouve agora, que parece que a vida tem provado o contrário. Corações gratos não se revelam após as conquistas, né? Eles já se revelam bem antes. E parece que essa é a forma mais saudável possível, não é? Então, é isso que você está falando, é a questão da gratidão no dia a dia. No dia a dia, no dia Aprender a a ser dia. grato a cada dia. Né? Valorizar a vida, valorizar aquilo que já alcançamos, aquilo que temos. E na medida que nós valorizamos, nós cuidamos, nós preservamos, e nós podemos levantar o sarrafo. Vamos subir um pouquinho o sarrafo. Boa, sim. Né? Porque, ao contrário, a gente quer saltar muitas etapas. A gente quer saltar muitas etapas sem primeiro ter a base. Sim. Aí vem a questão do mau humor. Eu acho que está muito ligado isso. Uma pessoa mal-humorada não é uma pessoa grata. Não. Porque ela não consegue perceber o colorido das coisas. Exatamente. E o doutor Alberto, aí no vídeo, você percebe que é um homem íntegro, um homem que, apesar das dificuldades, já na idade que ele está, ele percebe hoje, ele valoriza hoje a vida, o dom da vida. E ele fala a importância de perceber Deus, enquanto se pode perceber Deus. De entender, de buscar, de oferecer, independente das circunstâncias. Não é uma pessoa que está vivendo 100% sem problemas, não. Ele está passando por um tratamento de câncer e ele está dizendo: é importante, nessas circunstâncias, em todas as circunstâncias, em qualquer etapa, nas etapas da vida, perceber, para poder ser grato e reconhecer a gratidão, elogiar. Acho que a gratidão passa pelo elogio também. Né? Quando você elogia, fala: olha, eu percebi como que você está cuidando dessa comida. Né? Você vai, às vezes, num restaurante: muito obrigado pela a maneira, às vezes, um profissional, garçom, mas assim, não é só você é um profissional, mas a maneira carinhosa como você me trata, como você me recebe. Né? Então, você reconhece, você é grato. Eu acho que nós temos dificuldades em perceber a gratidão no nosso dia a dia. Eu acho que isso que é um fator ruim para as nossas vidas. Parece, Marcos, que a ausência, né, da gratidão, ela nos cega.
porque você falou bem do dom da vida. Pois é, e esse dom aí tem a ideia exatamente de presente. A vida é um presente. E veja, Marcos, que essa concepção de vida ser um presente, de ser um dom, parece que ela é meio assim universal. Mas a gente se perde. Por que que quase em todo o planeta a vida é entendida como um dom, mas a gente ainda tem dificuldade? Por exemplo, eu lembro de um amigo, alguém perguntou: e aí, você está bem? Ele disse: olha, eu estou bem. Essa madrugada não lembro de ter trabalhado para o meu pulmão funcionar logo às 6 da manhã. Então, veja, que beleza! E é isso, nós não trabalhamos para o nosso pulmão funcionar, mas ele está funcionando. E isso é maravilhoso, isso é belo. E por que não agradecer? Por que não ser grato? Por que não reconhecer essa atividade contínua e ausente de qualquer ajuda nossa? Ela está funcionando, o coração tá funcionando, o pulmãozinho está funcionando. Nós devemos ser gratos. E essa gratidão passa por acontecimentos, por reconhecer, né, gestos, palavras, detalhes pequenos do nosso dia a dia, que faz muito bem para o nosso, não é só para o nosso pulmão, não, faz bem para o nosso coração, para a nossa mente, porque eu acredito que a gratidão nos alivia, é um bálsamo. Ser Oh, grato. sim. Você tá num hospital, é comum, felizmente é comum, você passar perto de um hospital e você vê uma faixa lá, a família do paciente tal agradece o doutor, a doutora, a equipe, pela maneira como nós somos tratados. Ou seja, nós queremos reconhecer não só a eficiência profissional, mas a maneira como nós somos cuidados Sim. nesse ambiente, nesse hospital. Isso faz uma diferença. Reconhecer ao professor, reconhecer o trato, o cuidado do professor. Até me veio à mente aqui aquele filme do Sidney Poitier, Ao Mestre com Carinho, que é maravilhoso, que num contexto dos anos 60, nos Estados Unidos, um professor negro, né, que era um preconceito muito grande, ele chega com todo aquele rótulo, com todo aquele preconceito, e ele começa a fazer a diferença. E Ao Mestre com Carinho, né, uma música maravilhosa que expressa gratidão. Então, se nós pudermos, sabe, se eu e você, se nós conseguirmos, você do outro lado, você meu amigo, você minha amiga, você no YouTube, você internauta, se a gente conseguir hoje demonstrar um pouco da nossa gratidão para com aquela pessoa que convive conosco, vai fazer a diferença em nossas vidas. Porque nós não sabemos se amanhã eu vou poder expressar para a pessoa a minha gratidão, ou se ela vai poder expressar a gratidão. Né? Então, infelizmente, às vezes a gente perde pessoas sem ter oportunidade de expressar às vezes o avô, a avó, o pai, a mãe, a dureza hoje no dia a dia. E o Dr. Alberto Gugelmin, na fala dele, na palestra dele, diz: vamos aceitar as pessoas do jeito que elas são. E ele diz: a vida está muito corrida, a vida está muito difícil, nós estamos vivendo de uma maneira muito afoita. E é preciso parar e pensar. Né? Então, perceber isso, o Raimundo, eu fico pensando na pessoa de Jesus. Jesus, ele traz para nós algumas diversos entendimentos, percepções da vida. Jesus ele traz um perfume diferenciado, ele traz um tempero, um sabor. E eu gosto muito de ler a Bíblia, de perceber a Bíblia e perceber Jesus nas páginas da Bíblia, né? Lá em Lucas 17, eu até conversei contigo um pouco sobre isso, né? Lucas. No chamado Evangelho, né? As boas novas do Evangelho, no capítulo 17, lá no verso 11, diz que Jesus estava indo para Jerusalém e ele passou pela cidade de Samaria e na Galileia, né? Samaria e Galileia. E ele entrou numa pequena aldeia e 10 leprosos saíram ao seu encontro. Esses leprosos ficaram longe, não podiam se aproximar porque eles eram leprosos. Naquela época, o leproso, né,
Ele tinha que manter a distância. Hoje a gente sabe da hanseníase, se tem cura, o tratamento, mas naquela época, no contexto daquela cultura, ser leproso era uma pessoa considerada impura. Não era só não era só a questão da pele, né? E aí, esses 10 leprosos, de longe, eles ficaram de longe, né? E eles começaram a gritar, dizendo para Jesus: Mestre, compadece-te de nós. Olha para nós, Jesus. Tenha misericórdia de nós. Jesus, né, ao vê-los, ele disse: Olha, mostrai-vos, se apresente aos sacerdotes, porque os sacerdotes eram as autoridades que podiam examinar a pessoa e perceber se a pessoa estava limpa, curada ou não. Porque o leproso ele tinha que viver isolado da sociedade. Ele não podia mais conviver na sociedade. Então ele falou: compareçam diante do sacerdote para que eles vão examinar vocês. Vocês não estão pedindo que eu tenha compaixão de vocês? E diz que aconteceu que, enquanto eles estavam indo em direção ao sacerdote, o que aconteceu? Verso 15, lá de Lucas 17, diz que um dos 10, vendo que fora curado, ele voltou dando glória a Deus em alta voz. E ele prostrou-se, ele se ajoelha com o rosto em terra aos pés de Jesus e ele agradece profundamente, do fundo do coração, e diz que ele era samaritano. O texto explica até que é samaritano, porque o judeu não se dava bem, achava que o samaritano era uma raça impura. Então Jesus fez uma pergunta: não eram 10 os que foram curados? Não foram 10? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E eu fico pensando sobre gratidão, a expectativa. Deus tem expectativa, Jesus tem expectativa da nossa expressão, da nossa emoção, do nosso sentimento de gratidão. Você começou a nossa live, aqui nosso podcast, falando que gratidão tem que ser o quê? Vertical e horizontal. Eu não sei qual que é a sua percepção olhando para esse acontecimento na vida de Jesus. Qual que é a sua percepção disso? Sabe, Marcos, eu pensei aqui exatamente naquela ideia que você já tinha colocado. Eles têm um caminho a percorrer até o sacerdote, e aí o sacerdote é o homem habilitado, é o dermatologista da época, né? Exatamente. Capacitado pelo próprio Deus, isso é bastante interessante, e para depois perceberem-se curados, né? Mas tem um que percebe o processo, o caminho. E aí a gente poderia pensar que tem um que percebe as pequenas coisas. Verdade. E aí é este que vai demonstrar gratidão. Porque parece, então, que aquela ideia, a gratidão não vem com a conquista. Ela deve acompanhar o processo, né, de apropriação. Sim, eu não vou ser grato se Deus curar-me. Eu já serei grato pela oportunidade que tenho, né, de conversar com Ele. Então, dele me ouvir. Né? Dele me ouvir, meu Deus, pois é. Puxa, isso é incrível, né? Ainda hoje eu li em algum lugar que Deus tem o seu nome em seus lábios. Eu fiquei maravilhado. Oh, meu Deus, como é que a gente não vai ser grato, né? É poético isso, não acha? Deus ter o meu nome em seus lábios. Poxa, que dádiva, que graça, que amor, não é? Que cuidado. Então, veja, é isso, né? E aí essa ideia da gente perceber as coisas pequenas acontecendo, e essas coisas pequenas já são suficientemente capazes de tornar o nosso coração grato. Então, essa expectativa, assim como eu e você, nós temos expectativas no relacionamento com o outro. Quando a gente percebe uma ingratidão, machuca. Claro que nós não estamos fazendo alguma coisa para ser reconhecido, em busca do aplauso. Mas quando você percebe a indiferença, nós já falamos sobre isso, né, que o contrário do amor é indiferença. Quando você percebe que a pessoa não valoriza como deveria. Agora, Deus, ele nos ama, né? Deus, ele nos cuida da gente, independente da nossa resposta. Porque ele curou os 10. Sim. Independente da atitude. Jesus curou os 10. Mas um
Ele nem chegou aí ao sacerdote e falou, por que eu vou perder meu tempo agora no sacerdote? Eu vou voltar primeiro lá, depois eu vou receber minha carta do médico me liberando para voltar para a sociedade. Eu vou voltar para... Quem sabe ele foi embora. Eu não posso deixar que ele vá embora. Pois é. Eu vou atrás daquele homem lá. Agora eu posso chegar, eu posso dar um abraço nele. Ele não vai me rejeitar o meu abraço. Eu fico imaginando isso. Ele vai receber o meu abraço. Porque um leproso, ele jamais poderia ser abraçado por um familiar, por uma pessoa querida. Ele era isolado completamente. Isso nós passamos agora, entendemos um pouco sobre esse princípio agora, durante a pandemia da Covid. Né? Então, eu fico pensando que assim, eu não aguento. Eu preciso voltar lá e agradecer. E ele se ajoelha. E a graça, ele dá glória a Deus. Ele começa a dar glória a Deus. E sabe uma coisa que me passa pela mente? Talvez você, meu amigo, você, minha amiga, senhor, senhora, jovem. Com quantas vezes nós recebemos uma coisa, um favor, uma coisa boa, uma coisa que faz diferença, que nos ajuda, a gente até agradece, ou até fala com Deus, ó Deus, a gente reconhece que Deus foi a mão de Deus, vamos dizer assim, Deus me deu essa bênção, Deus me proporcionou essa condição. E a gente não valoriza isso no dia a dia. A gente faz uma promessa antes de receber. Se o Senhor me der, eu prometo que eu não vou fazer isso nem aquilo outro. Eu vou parar de fazer. Eu prometo isso e aquilo outro. Mas quando recebe, a gratidão, uma frase que eu aprendi, eu estava conversando contigo em off, a gratidão é a memória do coração, meu irmão. Você do outro lado. A gratidão é a memória, está no nosso coração, no nosso museu vivo, no nosso coração. O que passou, a história, quem fez a diferença, quem cuidou. Eu tive a oportunidade de falar com meu avô, com minha avó, antes deles falecerem, o quanto que eu era grato a eles. Né? Que a gente sabe que privilégio. as pessoas estão falecendo, as pessoas estão partindo, e você não consegue, muitas vezes, expressar, perceber isso e guardar isso na memória do coração. Eu acho que esse homem que voltou, esse samaritano, ele demonstra isso. A gratidão está no coração, agora está na minha alma, está no meu ser, eu jamais vou esquecer isso. E antigamente nós tínhamos isso, o médico de família, as pessoas, o farmacêutico, aquelas pessoas. A gente tinha aqui a consideração pela atitude, pelo cuidado, pela devoção. A gente está perdendo esses valores, não é verdade? Essa gratidão. Então, quando eu e você estamos entendendo, isso faz a diferença. Deixa eu parar por aqui, parece até que eu sou está falando um sermão, que um pregador, mas é porque quando se fala de Jesus, não dá para ficar indiferente, falando de gratidão e percebendo um texto, como nós ouvimos aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. A bola está contigo. Estamos chegando aí ao finalzinho quase, né? Colocando uma vírgula no nosso podcast. Pois é, uma vírgula, porque logo mais a gente se encontra em um outro podcast falando de outro tema. Pois é, gostei da vírgula, muito legal, da vírgula. Bom, e aí talvez eu posso terminar pensando que a gratidão faz com que nós coloquemos vírgulas nas nossas relações e não ponto final. Porque, olha, uma pessoa ingrata, aliás, a gente tem uma brincadeira interna que é mais ou menos assim, ingratidão é investimento na pessoa errada. E eu sei que isso é forte, mas é que a gente não busca reconhecimento. No entanto, a gente gosta de relacionar-se de forma saudável. E para uma relação ter saúde, amigo, amiga, precisa estar envolvido a gratidão. A gratidão diz para o outro o quanto ele é importante e o quanto as suas ações, né, são importantes. Lembro de um professor, Marcos, que dizia que quando ele visitava alguém, assim, especialmente da família, aí a senhorinha, o senhor dizia: "Ô, meu filho, eu estou orando por você." Aí ele dizia: "Ah, deve ser por isso que eu estou de pé." Que coisa boa. Pois é isso. Então, Obrigado. pois é, isso é muito bacana, é muito bom. Então, gratidão. Que sejamos gratos a Deus, não é? Pelo cuidado, pelo amor. Que sejamos gratos pela pessoa com a qual nos relacionamos, porque é dessa maneira que as relações têm duração, que elas não comecem com data de validade, não é? A gratidão
de fato, mantém, faz a manutenção das relações. Então, sejamos gratos. Eu creio que a gratidão, de fato, é um combustível Pois é. na nossa vida, é um estímulo, é uma motivação, um motivador, né, na nossa vida. Aprendamos isso, você internauta. Aqui, Conexões, Temas da Vida, com o professor aí, meu amigo Raimundo Alves. Sou teu fã, hein? É recíproca a admiração. Marcos, então vamos ficar por aqui. Olha, obrigado a você. Vamos colocar uma vírgula. Vamos colocar uma vírgula. Vamos colocar uma vírgula. Vamos que vamos, firme e forte, sacudindo para frente, Brasil, hein? Se Deus é por nós, quem será contra? Um abraço. Um abraço para você. Até mais.